Paz do Senhor, mais uma vez. Bom, meus amados, por que eu resolvi falar sobre esse vídeo aí que eu vou soltar ele um pouco? O que acontece? Um homem entra para falar da palavra de Deus dentro de um ônibus. Ok, Jesus disse que a gente deve pregar o evangelho. Vai acontecer que o motorista não está de acordo com o que o homem está falando de Deus e vai pedir para o homem descer. Ok. O que acontece é que todos dois erraram, tanto o motorista do ônibus, como o homem que foi falar da palavra de Deus. E por que eu estou me colocando para falar desse vídeo? Porque eu consigo me colocar na situação dos dois. Aí talvez você não me conheça e diga, mas quem é você para falar, se colocar na situação dos dois? A minha profissão, eu sou motorista de ônibus. E nas minhas horas vagas eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Em algumas situações já preguei dentro dos ônibus. Nesse caso, o que teria que esse homem que está falando da palavra de Deus fazer? Se calar, já que o motorista não estava querendo, era ele se calar para não causar esse transtorno que ele causou. E o motorista errou por quê? Porque o motorista ele só teria o direito de pedir para esse homem parar de falar da palavra de Deus se os passageiros, que é cliente da empresa, tivessem reclamado. Então todos dois erraram aí, erraram feio. Eu acho que o homem que estava falando da palavra de Deus errou mais ainda, porque a palavra de Deus, meus amados, no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, no versículo 11, Jesus ensinou aos seus discípulos, ele deu a seguinte instrução, ele disse: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Aí no versículo 14 ele diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, no caso aí, esse pregador ele entrou dentro de quê? De um ônibus. As pessoas estavam ouvindo? Estavam reclamando? Não. Mas o motorista não pediu para ele parar, tal, e ele não parou. Então aí ele causa um transtorno grande aos passageiros, né? E às vezes a gente tem que ter cuidado, a gente que prega o evangelho tem que ter essa sabedoria, pedir a Deus. Eu vou soltar um pouco o vídeo aí para vocês notarem o que aconteceu. Para o ônibus falar que eu não posso falar de Deus dentro do ônibus, que é proibido falar de Deus. Assim por causa que ele ganhou hora extra, né? Então, gente, olha um tanto de gente aqui que presenciou isso. Um motorista da Pioneira parou o ônibus, falou que é um absurdo. O rapaz que está gravando, está falando, é um absurdo isso. Foi as pessoas que viram, não foi eu que falei. Isso está acontecendo, isso vai para o YouTube, vai para o... E aí vai chegar a polícia, vai parar o ônibus, vai causar um atraso na viagem. Olha a polícia aí, Eu gente. estou falando de Deus. É proibido eu falar dentro do ônibus de Deus. A gente tem que ter o bom senso, a gente que prega o evangelho também. Então, gente, isso que vocês viram agora aconteceu na minha vida e eu estou muito contente porque... Vem aqui, meu amigo, por favor, rapidinho. Pois não, eu sou A gente policial. tem que pensar no amor ao próximo, como Jesus falou. O atraso aí na viagem, o atraso... Eu tenho que seguir no ônibus aqui. Tem pessoas que estão indo trabalhar. Mas aí o ônibus vai deixar ele, seu policial? Pois é, então tem que esperar por ele, porque se fosse pra tocar um funk dentro do ônibus, eu sou uma mãe de família, eu sou por ele. Ele pagou a passagem, é um direito dele. É um direito do cara aí. Você vê, né? Vai O transtorno que causou durante uma viagem para falar da palavra de Deus. Você vê que as pessoas até não se importaram, né, de ficar do lado do homem que estava pregando a palavra, mas de certa maneira veio um transtorno, né, um constrangimento a todos. Eu acho que a gente tem que pregar o evangelho de Jesus Cristo com sabedoria.
Eu estou falando com propriedade sobre estes dois assuntos porque é uma coisa que quando Deus toca no meu coração, eu entro em um ônibus e falo da palavra de Deus. Mas jamais chegaria a esse ponto de atrasar a viagem de pessoas. Desceria ali ou me calaria dentro do ônibus e quando chegasse em outro lugar desceria e tentaria falar do amor de Deus em outro ônibus. Então, aí eu acredito que esse homem que diz que é de Deus errou sim, porque não seguiu um mandamento de Jesus Cristo. Desculpa, gente, viu? Ele pede desculpas, tudo bem, mas aí já causou todo o transtorno. E ao motorista porque os passageiros não tinham reclamado. Não somos bandidos. Se fosse bandido, não fazia isso. Estamos todo mundo para lá dentro. Vamos para dentro do lado do sul, então. Pai de família, ninguém faz isso. Pegar bandido, ninguém é autoridade assim, não, né? Aconteceu o motorista da pioneira. Então é isso aí, gente, o transtorno. Espero que sirva de lição, né? Olha só, gente, as pessoas teve que descer do ônibus, teve que... o cristão ele tem que ter a sabedoria de Jesus Cristo, não pode fazer esse tipo de coisa. Felizmente, sou irmão em Cristo Jesus, mas não estou de acordo com esse tipo de coisa. E como motorista também não estou de acordo com o que o motorista fez. Olha só, amado irmão, não o conheço, né? Mas talvez se esse vídeo um dia chegar à sua pessoa, eu quero dizer que a palavra de Deus ela pode ser dita em todos os lugares. Porém, a própria palavra de Deus diz que devemos indagar, perguntar se alguém ali está querendo ouvir. Se não, a gente deve sair dali e pronto, porque Deus ele é dono da obra dele, ele sabe como fazer. Jesus, quando ele dá ordem aos discípulos, como eu já te falei no vídeo, no começo, a partir de Mateus capítulo 10, você vai ver as ordens que Jesus dá aos discípulos. E a ordem dele não era para fazer isso. Nesse caso aí, era para o Senhor, né, ter se calado dentro do ônibus, ter se sentado. E pronto, meu irmão, porque Deus vê todas as coisas. Agora, o transtorno que foi causado, felizmente, ficou feio, tanto para o motorista, como para o senhor. Digo o senhor, a pessoa que está pregando o evangelho, né? No caso aí, o irmão. Então, amados, é isso. Queria deixar esse vídeo, dei meu comentário. Já faz um tempo que esse vídeo eu vinha analisando, pedindo a Deus um tempo. Já faz mais de um ano que eu venho pensando nisso. E hoje resolvi falar sobre esse assunto. Me coloco na situação com prioridade de falar, né? Porque sou motorista de ônibus aqui na minha cidade. Exerço a função. E também sou um servo de Deus, de Jesus Cristo, ao qual anuncio o evangelho. Então é isso aí, amados. Que venhamos usar de sabedoria para que isso não aconteça mais, para que não venha virar escândalo, porque Jesus Cristo ele disse que era inevitável que vinha um escândalo, mas ai do homem pelo qual ele vem. Então a gente tem que evitar escândalo. Não querem descer ou se calar, meu irmão, e pronto. Até porque quem convence o homem do seu pecado não é o muito falar, mas o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo me permitir falar, comentar ou fazer, tá ok? Fica na paz do Senhor a todos que viram esse vídeo, que Deus abençoe grandemente.